Carta de Paulo à cidade de Éfeso. Efésios, capítulo de número 4. Efésios. Você passa as cartas aos Coríntios, Gálatas, Efésios. Capítulo 4. O versículo é o de número 25. Quem encontrou, diga amém. Diz o texto, vamos lá. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. É aqui, irmãos, o início da mensagem para nós. E o quê? E nem deis lugar a quem, irmãos? Quando nós lemos e vemos essa palavra, não dar lugar ao diabo, é você não dar um espaço, você não permitir que ele entre. E quando a gente pensa assim, pastor, eu não dou lugar para o diabo, na minha vida o diabo não tem vez. Eu não bebo, eu não fumo, eu não prostituo, eu não roubo, eu não minto, eu não tenho essas coisas. Mas, irmãos, dar lugar para o diabo não é só isso. Dar lugar para ele, permitir que ele possa entrar, dar um espaço para o diabo, não é só nisso, numa atitude nossa, numa prática nossa, de sair para beber, para fazer coisa errada. Não, não é só isso. Irmãos, quantas vezes que nós estamos dando lugar para o diabo, em quê? Em nossos desejos, em nossos sentimentos, em nossas vontades ou em nossos pensamentos. E é isso que ele quer, irmãos, o quê? Uma brecha, um lugar para poder entrar. Ele quer apenas isso, um lugar, um espaço, uma brecha, aonde ele vai entrar, e aí ele vai fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é roubar, matar e destruir. Não dê lugar, não permita, diante de uma situação, diante de uma adversidade, diante de um problema, diante de uma situação adversa, não dê lugar não. Em que sentido? No seu pensar, no seu achar, ou porque alguém veio com uma opinião, ou porque alguém disse, né? Olha, eu conheço bem, isso aí eu sei do que eu estou falando, e esse caso, essa situação aí, não tem uma saída. E aí muitas vezes o inimigo vem para poder fazer o quê? Para poder plantar aquele pensamento, para que você possa ficar pensando, imaginando, será mesmo que não vai dar certo? Será que fulano está certo? Será que Beltrano também estava certo? Rapaz, aí vem aquele sentimento, e vem aquele medo, vem aquela preocupação, e nessa hora, o que nós fizemos? Demos lugar para o inimigo. Não dê lugar para o inimigo. Ele está por aí tentando, usando pessoas, criando situações. Olha o que Pedro, deixa aqui um pouquinho, e vamos à primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 5. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Quem encontrou, diga glória a Deus. Olha o que diz: sede sóbrios e vigiai, ou seja vigilantes. O que é ser sóbrio? É você ser lúcido, é você estar o quê? Consciente. Nós não podemos, irmãos, viver naquele mundo de Alice no País das Maravilhas, naquele mundo de faz de contas. Não, nós vivemos num mundo de realidade. Tem crente que às vezes quer viver aqui na terra, irmãos, achando que está no céu. Não, aqui na terra é luta, é adversidade, é problema, é situação, é aflição que vai surgir, que vai aparecer. Acorde, seja sóbrio, desperta, não fica pensando, pastor, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai me dar uma casa, Deus vai me dar um emprego, mas aí a pessoa não vai distribuir currículo. Ela não vai atrás, irmãos, para se preparar, para se especializar, não faz nada e está esperando. Pastor, estou orando a Deus para Deus me dar um emprego para mim ser gerente da Caixa Econômica.
É mesmo? Eu tenho fé, Deus vai me colocar lá. Mas o que você fez? Você é da área, você conhece alguma coisa de economia, sobre administração? Não, eu não sei nada, mas Deus pode nos dar. Quem nos capacita é o Senhor. Não tem crente que fala isso? Seja sóbrio. Tem que ser realista, tem que ser verdadeiro. Sede sóbrios, não fica aí imaginando, não, porque Deus vai dar, Deus isso, aquilo. Tem pessoas que acham que Deus vai chegar, uma pessoa está lá assinando a escritura da casa, aí digamos que ela vai assinar o nome dela. Aí, digamos, é para mim assinar meu nome, Anderson Cleiton Zanão. Aí na hora Deus vai confundir aquela pessoa e vai escrever o seu nome, Aparecido José dos Santos. Oh meu Deus, eu errei, quem que é esse cara? Ah, não sei, fica para ele essa casa então. Você acha que Deus faz isso? Seja sóbrio, acorda. Não deixa o inimigo ficar colocando esses pensamentos. Não, vai fazer. Não, irmão. Deus faz milagre. Deus não vai fazer loucura. Para Ele poder, irmãos, fazer, abençoar, é necessário que o povo dEle, que nós que somos o povo dEle, filhos de Deus, possam fazer, possa trabalhar. Quando Deus colocou o homem aqui na terra, colocou, olha, agora vocês vão, trabalhem, produzam, para vocês terem o que comer, com o que se vestir, para vocês poderem ter o melhor nessa terra. E aí muitos estão aí esperando, oh Deus, oh pastor, sabe, eu tenho uma fé, pastor, eu não tenho nada na minha geladeira, então eu estou orando aqui, tem 3 dias que eu estou orando, para essa água virar um copo de leite. Não, eu estou pedindo, oh Deus, põe o seu dedo, assim como o Senhor transformou água em vinho, só um leite, pode ser desnatado, tá bom, Deus. Não precisa ser muito, não precisa nem ser de caixinha, pode ser normal, eu só fervo ele depois. Deus não vai fazer. Seja sóbrio. Não podemos ficar enganando, ludibriando as pessoas, falando, oh, se você der, Deus vai te dar. Não. Sejam sóbrios e o quê? E vigilantes. Vigie, acorde. Por quê? O diabo, nosso quem? Vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para quê, irmãos? O que o nosso adversário está fazendo? Rodeando, procurando alguém para quê, irmãos? Para devorar. Mas ele só pode entrar para devorar na vida daquele que der o quê? Lugar. Não dê lugar. Não dê, irmãos, espaço. Não permita que o inimigo encontre uma oportunidade para poder entrar, porque ele vai entrar. Ele está procurando. Ele está à procura. Não que ele vai sair, vai matar todo mundo. Não, ele só pode entrar aonde ele encontrar uma brecha. Ele só pode entrar aonde ele encontrar, irmãos, alguém que permitiu, que dê um lugar. O diabo é mais ou menos assim. Como eu disse nos cultos durante o dia. O diabo é mais ou menos assim, para você entender. É como aquele cachorro teimoso que gosta de entrar dentro de casa. É aquele cachorro que, irmãos, que você põe ele para fora, fica para fora, vai para fora. Porque quando ele entra dentro de casa, ele faz bagunça, ele vai lá no cesto de lixo e come papel, e vai lá no seu tapete, faz xixi lá, faz cocô lá, e faz aquela chega e morde seu sapato, come seu tênis, faz a maior bagunça. Aí você põe ele para fora. Aí você vai sair, vai fazer alguma coisa lá fora, tem que ficar às vezes até com a porta trancada, porque a fera está solta, né? Ela está lá do outro lado. Aí você vai sair, você abre a porta um pouquinho assim, e aí ele está ali, fica aí, fica aí. Aí você tem que colocar a perna assim. Fica, não vai entrar não. Sai, fica. E logo tem que fechar. Porque se você der um espaço, o que acontece? A fera entra. E quando ela entrar, meu irmão, meu Deus, comeu meu sapato, acabou com os brinquedos das crianças, perdi o meu colchão, perdi isso, perdi aquilo, porque o cachorro fez isso e aquilo outro. O inimigo é mais ou menos assim. Ele está procurando. Quem vai dar lugar? Ele está procurando, irmãos, a quem, irmãos, vai dar uma brecha? Quem vai dar um espaço para ele?
E aonde que nós estamos dando essa brecha, muitas vezes, é no nosso pensar. Eu não consigo, eu não vou dar conta, não sei, pastor. Eu não sei, né? Se Deus já falou, se Deus já te deu a bênção, e a pessoa está lá em dúvida. Ela está duvidando, ela está com medo. É medo de uma doença, é medo de uma enfermidade, é medo de uma responsabilidade. Medo de não conseguir pagar as contas. Medo de não conseguir, irmãos, quitar as dívidas no fim do mês. E aí, uma vez que ela está com esse medo, irmãos, o inimigo vai entrar e vai ficar amarrando. E aí ela não vai conseguir. Ela fala, eu sabia que não ia dar certo. Oh, meu Deus, o que eu faço? Você deu lugar. O Salomão disse, como imagina em sua alma, assim é. Aquilo que o homem ficar imaginando, ficar pensando, isso vai acontecer. O motivo de muitas pessoas estarem hoje, irmãos, sem uma casa própria para morar, pagando aluguel, sabe qual é o motivo? Não é o dinheiro que é pouco. Sabe qual é o motivo de muitos estarem pagando um aluguel e não têm a sua casa própria para morar? Sabe qual é? Medo. Medo. Medo de não conseguir pagar as parcelas. Medo de não conseguir pagar as prestações. Medo de não conseguir. Pastor, o mundo, o país, nosso país passa por um momento delicado. Nós estamos passando por uma instabilidade financeira. Não tá fácil não, verdade. Passamos por um momento difícil. Irmãos, o país passa por um momento difícil, mas é você que dita a sua vida, não é governo, não é fulano ou ciclano, é você. O país está numa situação difícil, mas você não, eu estou abençoado. Mas se você ficar se vendo, irmãos, nessa situação, nunca a pessoa tem nada. Surge lá uma proposta, um exemplo. Surge lá uma proposta, alguém fez uma proposta para ela, de uma casa, de um apartamento, de um terreno, eu não sei, de um condomínio. E aí surgiu uma proposta lá, olha, só um exemplo. Digamos, você dá 5 mil de entrada, né? E aí você vai parcelar em 10 anos. Só que as parcelas vão começar em R$400. Você vai pagar alguns anos 400, e aí cada ano ela vai subindo um pouquinho. No 10º ano, no ano de você quitar, as parcelas vão, digamos que vão estar 1.800. Está amarrado. Começa com 400 e eu termino pagando 1.800, está amarrado. Por quê? 1.800, pastor? Meu Deus, daqui 10 anos. Daqui 10 anos, o que vai ser esse valor? 1.800. Pastor, como que eu vou pagar? Daqui 10 anos, você crê que vai continuar estar ganhando esse mesmo salário que você ganha? Sim ou não? E por que o medo? Pastor, e se daqui 3 anos me mandarem embora? Eu vou perder 3 anos. E aí, eu não tenho dinheiro para pagar advogado. A justiça no Brasil é devagar. Então, pastor, deixa eu pagando meu aluguelzinho que tá bom. Você está pagando algo que não é seu. Está pagando algo que não vai ser seu. Quer fazer, eu queria, mas não pode. Por quê? Porque não é seu. Deu problema no telhado, você foi falar com o inquilino, com o dono, né? Se eu falar com o proprietário, eu falo, ó, se vira, faz lá o que você acha. Eu não vou baixar nada, não. E não vou mandar arrumar nada, não. Poxa, né? Poxa, mas como que tem gente avarento, né, pastor? Irmãos, é esse medo que muitas pessoas estão tendo de encarar, irmãos, situações. É por isso que alguns estão aí até hoje. Mas entenda também, irmãos, o motivo de muita gente estar endividada hoje, sabe qual o motivo? O motivo de, irmãos, de estar endividado é porque ela não sabe a hora de parar. Ela já tem, mas ela quer algo, ela quer alguma outra coisa. No tempo que nós estamos vivendo, veja o que é a prioridade. Pastor, o que está acontecendo? O dinheiro que eu estou ganhando não está dando. O que está acontecendo? É o diabo? Não, veja as prioridades.
Veja o que é necessário, veja o que é importante. Não, a pessoa, não, porque eu quero uma internet para isso e para aquilo, e vou colocar, pastor, coloquei um plano de internet na minha casa, lá, 50 gigas. Você é editor, você trabalha produzindo filme, para que é tudo? Não, só para mim ficar no WhatsApp. Você é youtuber para ficar transmitindo vídeo ao vivo? É? Não, pastor, para quê? Não, só para me ver Facebook, para mim, né? Aí ele põe internet, cara em casa, põe internet, cara no celular. Para quê? Aí ele não sabe por que não está sobrando. Ele não sabe priorizar as coisas. Veja, meu irmão. Ah, não, porque tem que saber, o diabo está aí oferecendo. Não é. Irmão, tudo, por mais barato que seja, e você não está precisando, é caro. Por mais barato que seja, é caro. Nossa, aquele sapato. Rapaz, aquele sapato está barato, queimão. 70% de desconto. Ele está saindo a R$99. Ah, mas esse sapato, leva, é a última peça. Qual que é o seu número? 38. Ah, meu número, meu Deus. Isso aí vai combinar com aquele vestido que eu tenho lá. Vai que surge uma festa, um casamento que a gente é convidado para ir. Só que o vestido, às vezes, nem está cabendo. Ela pensa assim, se eu perder uns 10 quilos, eu entro no vestido. Vou levar. A gente não pode perder oportunidade. Leva. Fica o sapato parado, vestido parado, 10 quilos parado. E está lá. E fica lá. Foi gasto. Tudo é gasto, irmão. O inimigo está criando essas situações para fazer o cristão, irmãos, ele vai ficar endividado, aí ele vai ficar devendo, não vai sobrar. E aí depois ele está preocupado, ele está sem dormir, ele está desesperado, por causa dessa situação. Seja sóbrio, acorda. Não, peraí, eu vou priorizar. O que é prioridade? Pastor, esse mês não deu nem para dar dízimo. Não sobrou. Aí o que o inimigo está conseguindo fazer com alguns? Isso é uma realidade, gente. O nosso adversário tem feito isso com muitas pessoas. E o que é necessário da nossa parte fazer, irmãos, em relação a essas coisas? Lê comigo o versículo 9. É aqui a mensagem principal. Versículo 9. O quê? Resisti-lhes, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada por onde? No mundo todo as pessoas estão passando luta, enfrentando dificuldade, enfrentando adversidade. E qual é a recomendação de Pedro para nós, como igreja de Cristo? Nós, irmãos, quando o nosso adversário, quando o nosso inimigo se levantar, se opor, trazendo essas coisas, esse pensamento, esse medo, essas situações, é nosso dever fazer o quê? Lê só comigo o versículo 9, só o início, ao qual o quê? Resistir. É nosso dever fazer o quê, irmãos? Resistir. Resista a esse medo. Resistir é se opor, é não aceitar. Resistir é você ir contra. Não aceito, eu vou resistir esse pensamento. É um desejo, é uma vontade, né? Tem pessoas que ainda estão presas, irmão, num mundo sujo. Qual mundo sujo? Um mundo de pornografia, de sujeira, de imoralidade. Vem o desejo, resista. Resista a isso, não aceita isso não, porque o inimigo está ali, agindo, está colocando essa vontade, esse desejo. E aí quando o homem assusta, ele clica, ele olha, ele vê, ele conversa e ele peca. E aí uma vez que ele vai pecar, depois ele vai ficar com as mãos.
que eu fui fazer, meu Deus do céu? Oh, meu Deus. Por quê? Ah, se arrependimento matasse, eu estava morto. Porque não foi capaz de resistir. Resista a isso, resista a esse desejo, a essa vontade, resista a esse medo. É o inimigo que faz a pessoa começar a pensar coisa. Pastor, está amarrado. Eu estou observando o meu filho anda estranho. Eu estive notando o meu filho, pastor, não sei. Está amarrado, não sei se ele está mexendo com coisa errada. Eu não sei se ele está com umas amizades na internet. Pastor, minha filha está com comportamentos estranhos. Só fala com menina, umas roupas que ela quer. Está amarrado. Resista a esse pensamento. Fulano, amigo, parente, chegou e veio falar. Abre o olho, viu? O quê? Só não quer, só não vê quem não quer. O quê? Não. Fica de olho na sua filha. Olha ela. Olha seu filho para você ver. Mas o que tem seu filho? Só estou te avisando. Quem avisa, amigo é. Mas o quê? Aí a pessoa fica com aquilo, né? Como diz o cuiabano, ela fica encasquetada. Conhece esse termo, encasquetada? Conhece? Ela fica encasquetada com aquilo, irmão. O que é ficar encasquetado? É ficar pensando. Não sai da cabeça, fica só aquilo. E aí ela... Os outros estavam falando com ela, não, estou pensando num negócio que alguém falou. Resista a isso. O inimigo, nos tempos de hoje, o número de pessoas que têm se assumido de homossexualidade, de outras coisas, resista a esse pensamento. Não, minha filha é moça, é mulher de Deus. Meu filho é homem. Ainda que ele não seja cristão, pelo jeito esse aí, eu não sei não, hein? Mas não, tem que conformar, porque toda família tem que ter uma ovelha negra. Resista a isso. Resista a esse pensamento, a essas opiniões. Porque se nós não resistirmos, irmãos, a isso, aí vai acontecer o que aconteceu com Jó. Jó era um homem bem-sucedido, um fazendeiro muito rico, 10 filhos, uma vida tranquila. Um dia está o Senhor Deus numa reunião, quem que aparece? O diabo. Satanás apareceu, aí Deus pergunta para ele assim, ô diabo, de onde que você vem? Eu venho de rodear a terra e passear por ela, dando umas voltas por aí. Você viu meu servo Jó? Eu vi aí, mas ele só te respeita porque Jó tem muito dinheiro. Eu quero ver Jó quebrar, ficar sem nada, se ele vai te respeitar. Quero ver. Deus falou assim, então tá, eu permito que você toque no que ele tem, mas poupa-lhe a vida. Saiu o diabo da presença de Deus e foi e tocou, roubou, matou e destruiu tudo o que Jó tinha. Jó perdeu seus filhos, perdeu seu gado, perdeu seu pasto, perdeu seus funcionários, Jó perdeu tudo. E aí ele disse, nu eu vim, nu eu vou voltar. O Senhor deu, o Senhor tirou. E diz a Bíblia, e em tudo não pecou Jó com seus lábios. E aí, novamente, numa outra reunião, lá vem o diabo e aparece, e Deus pergunta, de onde vem Satanás? De rodear a terra, dar umas voltas. Você viu meu servo Jó? Vi. Mas Jó, debalde, te teme. Ele só te teme porque ele tem saúde. Porque Jó é um empreendedor, ele sabe conquistar, Jó é um articulador. Daqui uns dias Jó está bem de novo. Ele sabe mexer com as coisas, porque ele tem saúde. Quero ver se ele ficar sem saúde, doente, se ele não vai pecar. Aí Deus permite que o diabo toque em Jó. Aí ele diz, poupa-lhe a vida. Saiu Satanás e colocou em Jó tumores, chagas, e Jó ficou completamente doente. Cheio de tumores, chagas, emagreceu, ferida, ficou feio. E 8 meses foi, irmãos, aquela situação que Jó passou. Aí vem a mulher dele, que você ainda fica aí mantendo essa integridade, amaldiçoa Deus e morre. Mulher, você fala com uma doida. Deus nos fez tanto bem e agora nós vamos reclamar que é isso. E aí a Bíblia diz que em tudo Jó não pecou com seus lábios. O que eu quero que você entenda, que esse caso de Jó não foi só uma prova de Deus.
Não foi só Deus, irmãos, provando a fidelidade de Jó. Não que Deus, poxa, que Deus, né? Que pai é esse que deixa o diabo tocar? Irmãos, se o diabo tocou, é porque Jó deu o quê? Se o diabo entrou, foi porque Jó deu o quê? Lugar. E aonde? Qual foi o lugar que Jó deu para o inimigo entrar? Vamos lá? Jó capítulo 3, vamos lá. Jó capítulo 3. Jó 3:25. No capítulo 3, Jó está lamentando, falando, melhor eu tivesse morrido quando eu nasci, e amaldiçoando, né? Quem dera eu tivesse morrido na madre da minha mãe, e falando, e aí ele reconhece, versículo 25, 3:25. Olha o que diz aqui. Porque aquilo que eu, o que, irmãos? Temia, me sobreveio. E o que eu receava, o quê? Qual era o medo de Jó? Perder tudo. Jó tinha tudo, mas tinha esse sentimento de medo. Eu fico imaginando Jó, irmãos, né? Bem de vida, sentado na varanda da sua fazenda, sentado numa cadeira de balança ali, ó, balançando, olhando, ei, mundão de Deus, ó, grande que só, gado, pasto, os filhos correndo para lá. Deus foi bom comigo, hein? Poxa, obrigado, Deus, eu não merecia, mas olha, Deus foi bom. Rapaz, mas eu tenho medo. Tá amarrado, ó, bate na madeira. Eu tenho uma coisa. O que, Jó? Não sei, um medo de perder tudo. Eu acho que se tivesse alguém perto dele, ia falar assim, para com essa besteira, cara. Fica pensando isso. Não é isso que você fala para uma pessoa que está com uns pensamentos meio estranhos? Para com essa besteira. Eu tenho... Não, mas é bobagem. Não era bobagem. E ele deixa claro, o que eu temia, me veio. Ele tinha medo de perder. Ele tinha medo de ficar assim. Irmãos, o medo de Jó foi uma porta que o inimigo achou para poder entrar. E quantos que estão assim? Medo de o casamento não dar certo. Medo de não conseguir. Medo de não pagar. Medo de não funcionar. Medo de não terminar. Medo. Ah, pastor, eu tenho uns projetos aí, mas... E por que não vai para frente? Recurso. Não, é medo. Mas e se não der certo, pastor? E se falhar? E se eu me der mal? Eu estava vendo esses dias uma matéria. Todos os homens hoje bem-sucedidos na vida, os grandes empresários, empreendedores, os bilionários que existem no mundo por aí, irmãos, todos eles, um dia, eles tiveram fracassos na vida. Todos eles. Todos eles, em algum momento da vida, eles fracassaram. Alguns tentaram um ramo de serviço, não deu certo. Outros tentaram outra coisa, não funcionou. Todos eles, irmãos, tiveram percas. Mas, o que eles fizeram? Tentaram de novo. O que eles fizeram? Vou tentar de novo, vou lutar, vou atrás, e foi, irmãos, e conseguiu chegar onde chegou. E quantos que estão aí, irmãos, antes de tentar, antes de começar, antes de iniciar algo, já está com o quê, irmão? Com medo. Te conto algo. Uma certa feita, um casal, 20 anos já, vivendo junto, como marido e mulher, se converteram, vieram para Cristo. E aí, irmãos, eles estavam, né, naquela coisa, somos de Jesus, e Jesus falando com eles, e eles se batizaram na igreja, e aí aquela cobrança, aquela coisa de Deus falar, porque eles precisavam legalizar perante a lei a situação.
Porque o casamento, irmãos, é considerado casamento, irmãos, mediante um juiz de paz que vai lá e faz, e coloca, e faz a união, aí você tem uma certidão de casamento, pronto, aí você é considerado casado. Ah, mas eu tenho um contrato. Não é casamento. Aí esse casal estava assim, poxa, Deus está cobrando a gente para casar, pastor. E aí alguém falou para ele assim, mas alguma coisa impede vocês de casarem? Aí ele falou, não. Aí o pastor perguntou para esse senhor, falou assim, o senhor já foi casado? Nunca, ele é a minha primeira e única esposa. E ela, já foi casada também? Não, pastor. Nos conhecemos e nos casamos. Casamos não, a gente se uniu, se juntou e já temos mais de 20 anos. Temos 2 filhos. E agora nós somos de Cristo e Jesus está falando conosco para a gente casar, pastor. Né? Tem gente que pensa que casar na igreja é fazer festa, é cerimônia. Não, vai no cartório, marca seu casamento, pronto. Na igreja é só uma cerimônia que dá a bênção. Não precisa fazer corredor, padrinho, madrinha. Bom, tem dinheiro para casar não, pastor. Não é isso, irmão. E aí esse casal estava com essa coisa, né? Essa cobrança de Deus. E aí o pastor falou para eles assim, e por que vocês não casam? Se nada impede. Sabe qual foi a resposta dele? Ele disse assim, porque eu tenho medo. Por quê? Lá no meu serviço, um amigo meu, igualzinho ao meu caso, anos amigado, depois que casou, separou. Então o medo, pastor, eu tenho medo. Eu tenho essa preocupação, vai que a gente casa e o diabo entra e a gente separa. Então vamos deixando assim como está. Medo. Quantos irmãos que têm esse receio também? Receio do casamento não dar certo. Receio do casamento não durar até que a morte separe. Não, para casar. O inimigo está colocando esse sentimento. O que Jó temia, aconteceu. O que ele achava, o que ele pensava, o que ele imaginava, irmãos, ele veio sobre a vida dele. Por quê? Porque Jó não soube o quê? Resistir. E é o nosso dever, é o meu, é o seu, é o nosso dever resistir a qualquer tipo de pensamento, a qualquer tipo de desejo, a qualquer tipo de medo. Resista. Resista. Tem quantas pessoas que ficam com medo de ameaças? Ameaças. Estão falando aí que vão mandar um punhado de gente embora. Ai, meu Deus, está amarrado, eu não posso. Resista, está amarrado. Não é comigo não esse negócio. Mas pastor, e se for? Resista, não perca tempo preocupado com isso não, irmão. Não perca seu sono preocupado com isso não. Não perca não. Mas pastor, mas tá bom, e se mandar? Deus tem outro melhor. Deus nunca vai, irmãos, permitir que o justo fique o quê? Seja desamparado. Jamais. E tem pessoas que têm medo, irmãos, de responsabilidade. Olha, nós vamos te promover de cargo. Não me deixa aqui no meu canto. Não, nós vamos colocar você para ser supervisor. Não quero mexer com esses trem não, rapaz. Eu não quero ter dor de cabeça para mim, não. Não, mas seu salário vai melhorar. Não. Mexer com o povo, não. Por quê? Medo. Ela tem esse medo, ele tem um receio de não conseguir administrar, de não conseguir cuidar daquela situação, irmão. Verdade. Quantas pessoas que estão aí, até hoje, tem carro em casa e fica pedindo para os outros dirigir. Por quê? Tem medo de tirar habilitação. Pastor, eu já tentei 3, tenta 4. Nós temos um pastor nosso que tentou 7 vezes. 5 ele reprovou só na teórica. E a gente falava para ele, rapaz, mas você, cara, e ele não estudava e pagava. Nós brincamos, a gente brinca com ele e fala assim, acho que o povo passou você por insistência, por perseverança. E ele passou.
Aí ele passou, tirou a habilitação. No que ele tirou a habilitação dele, aí ficou 1 ano na provisória, aí ele tirou a definitiva. Ele demorou anos para tirar, foram 8 vezes, ele reprovou 7, na 8ª ele passou, na 8ª prova ele passou, na 8ª tentativa, e aí ele ficou uns 4 anos, irmãos, sem dirigir. Por quê? Medo. Um dia nós estamos aqui no corredor da igreja, aqui no corredor aqui, e aí tinha terminado um culto, aí desceu uma senhorinha, uma irmãzinha aqui da igreja, foi lá embaixo, pegou o carro dela, ela é bem baixinha, e aí ela vinha, irmão, você olhava assim no carro, só via isso, mais ou menos assim, ó, você via ela só assim, ó. Ela subiu assim, ó. E nós estávamos parados ali. E aí ele viu a irmãzinha que passou, ainda passou e falou assim, tchau, pastores. Aí ele olhou e falou assim, mas eu sou um caba bem desgraçado mesmo. A irmã tem os seus 80 anos. Olha aí, nós falamos, tá vendo aí, cara? Ele, mas eu sou um à toa. Ainda demorou um tempo, mas agora ele já dirige, até foi para o interior, até para o interior ele foi dirigindo, pra você ter uma ideia. Qual era o sentimento, irmãos? Medo, incapacidade, inferioridade. Quantas pessoas que têm isso, irmão? Quantas pessoas que estão deprimidas com esse sentimento de inferioridade, complexos? No passado, antigamente, muitos anos atrás, a preocupação, irmãos, era em combater paralisia infantil, era em combater malária, em combater a febre amarela, né? Em acabar com essas doenças, essas enfermidades. Era bem comum tuberculose, hanseníase. Aí a medicina evoluiu, cresceu, foi combatendo. Existe ainda, mas é bem menos do que era no passado. Não é? E qual é a doença do século? Qual é a doença do século? Depressão. Você vai no médico, você fala, rapaz, eu estou sentindo umas coisas assim. Eles falam assim, estresse. Você vai tem uma diferença. Quando você vai no postão, na UPA, na policlínica, o problema é o quê? Virose. Mas quando você tem plano de saúde, ou paga consulta, qual que é o problema? Estresse. Pobre é virose. Rico é estresse. É ou não é? Aí eu pergunto, a depressão, tá um bichinho, eu acho que ele está evoluindo, né? Antigamente ele estava febre amarela, chikungunya, zika vírus, e agora ele está transmitindo a depressão também, sim ou não? É um mosquito mutante, você sabe que ele está evoluindo, né? Não é, irmãos, é uma doença da alma, é da mente. Por quê? Porque muitos estão aceitando o que o diabo coloca para ela. Muitos estão aceitando isso. Um complexo de inferioridade. Ah, eu não sou capaz. Quantos que fizeram faculdade só para fazer e não exercem a função porque, eu não sei se eu dou conta. Pastor, não sei, eu tenho medo. Irmão, resista a isso. É necessário, entenda, irmãos, o nosso adversário tem feito isso no meio da classe cristã. São crentes com esses complexos, com esses medos. São cristãos, irmãos, aí passando por isso, né? Com esse medo, com esse pânico. Por quê? Porque está aceitando. Não resista. Não aceite. Não aceite isso. O inimigo vai trazer, resista. O diabo vai te oferecer algo, vai lhe trazer alguma coisa, vai lhe mostrar uma situação para você temer. Resista. Resista. Quantas pessoas que o inimigo, irmãos, faz com ela, ela até esquece da capacidade e ela esquece do potencial que ela tem. Ela se esquece.
Você quer ver um exemplo de alguém que esqueceu que era capaz? Vamos lá, rapidinho, Mateus capítulo 14. Olha esse caso, Mateus 14. Jesus acabara de fazer um milagre, e aí mandou os discípulos atravessar o mar, e eles estão no barco, e ele foi orar, e aí ele desceu, era madrugada, e ele viu que os discípulos estavam enfrentando uma tempestade. E aí Jesus resolveu ir até os discípulos, eles estão com medo, eles estão apavorados, e aí Jesus vem andando sobre as águas. E no que Jesus vem andando sobre as águas, e os discípulos gritam de medo, é um fantasma! Olha o que os discípulos estão pensando. Olha o que o inimigo conseguiu colocar neles, irmãos. Eles estavam achando, pensando, imaginando que Cristo era um fantasma. Aí Jesus disse, tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Aí Pedro deu uma olhada assim e falou assim, se és tu, manda-me ter contigo. E aí Jesus disse para ele, versículo 29, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, o quê? Andou por sobre as águas e foi ter com... Imagina Pedro, irmão. Se é o Senhor, manda-me eu ir até aí. Pode vir. Pode vir. Imagina ele descendo do barco. Descendo ali, irmão. Rapaz, sobre as águas. Jesus lá, ele cá e os discípulos ali. Venha. Ele está andando sobre as águas. Isso é um milagre, não é mesmo? Somente Pedro e Cristo andando sobre as águas. Daqui um pouquinho, continua o versículo de número 30. Reparando, mas sentindo o vento forte, né? Teve o quê, irmãos? Medo. E começando a submergir, né? Ou indo para o fundo, gritou dizendo o quê? Salva-me, Senhor. O que estava acontecendo com Pedro? Pedro estava o quê? Se afogando. Ele estava bem, andando sobre as águas. No que ele viu o vento, sentiu medo, reparou a força do vento. Socorro! Mestre, socorro, socorro! Qual era a profissão de Pedro? Me fale um pescador que não sabe nadar. Mas boiar você sabe, né? Não, você não é pescador nada. Eu já fui pescar com você. Pescador de lobó. Me fale um... Não, mas só que Pedro era pescador o quê? Tinha carteirinha, meu irmão. Pedro tinha, né? Me fale um pescador profissional, irmão, que nasceu na beira do mar, do rio e não sabe nadar. Olha, Pedro estava fazendo o quê? Pedro está se afogando. Pastor, mas Pedro não sabia nadar. Quem disse? Sabia. João 21, eles estão pescando, Jesus chega na beira da praia e pergunta, vocês têm o que comer? Não temos nada. E eles estavam pescando. Aí Jesus fala assim, joga a rede para o lado direito. Eles jogaram a rede do lado direito e puxaram uns peixes grandes. Rapaz, e viram. Cara, é o mestre. E Pedro estava bem na ponta do barco assim. E a Bíblia diz que ele estava nu, não que ele estava pelado, ele estava só com a parte de baixo. Quando Pedro viu que era Jesus, de bico, tchubuf. Nadou e saiu aonde? Na praia. Pedro sabia nadar, mas o medo paralisou a Pedro e fez ele esquecer que ele tinha habilidade para poder o quê? O medo faz isso. O inimigo consegue colocar esse sentimento em você, o qual, de incapacidade, você não é capaz, você não dá conta. Você não vai conseguir sair dessa. Irmãos, o medo, o inimigo consegue colocar em algumas pessoas que ela não sabe, que ela não consegue, que ela não dá conta. Você já teve algum momento que você ficou nervoso e tá nervoso? Eu fico, hoje em dia,
tudo que você tem é senha. É senha de banco, senha de internet, senha disso, senha daquilo. É senha, você tem que ter umas 20 mil senhas. E digamos ali que você precisa ver alguma coisa, e aí depois você está nervoso e esquece a sua senha. Ai meu Deus, qual que é a minha senha? Ai meu Deus, qual que é a minha senha? Você vai, esquece, já aconteceu isso com você? Aí você fica ali, qual que é a minha senha? Qual que é a minha senha? Qual que é a minha senha? Minha senha é... Meu Deus, eu amo minha sogra. Não é minha senha. Essa não. Oh meu Deus, qual que é a minha senha, Jeová? Eu lembro que começa com 1. É 12. Troço. Lembrei da senha. Já aconteceu isso contigo? Naquela euforia, naquela preocupação, você o quê? Esquece. O inimigo tem feito isso com algumas pessoas. Faz ela esquecer que ela é capaz. Faz alguns esquecerem que eles são capazes. Irmãos, você é capaz. Conheci um senhor que venceu 3 tumores. Apareceu um primeiro, ele tratou, tomou medicamento, fez os tratamentos, sumiu. Passou um tempo, apareceu outro. E nesse outro que apareceu, novamente, irmãos, ele fez o tratamento, fez tudo certinho, desapareceu, sumiu. Apareceu um terceiro tumor nele. E nesse terceiro tumor, ele precisou tirar um órgão do corpo dele. Tirou, removeu, fez a cirurgia, fez o tratamento, tudo certinho, sumiu. Venceu 3. E aí perguntaram para ele assim, mas o senhor não tem medo que, e se voltar eu venço de novo? Ele não perdeu a capacidade de reagir. E quantos que está se entregando, esquece de reagir? Reage! Você é capaz. Ah, meu Deus. Outra conta. Outra dívida. Eu não aguento. Eu vou pagar. Vou pagar. Já paguei 2. Já paguei 3. Esses dias, ouvindo uma irmã, ela falou, pastor, quitei 40 mil de dívidas que não era minha, que usaram o meu nome. E eu paguei. Paguei. E aí esse dia apareceu um outro lá, um negocinho lá de uns R$800. E aí? Paguei também. Irmão, o medo, esse receio, faz você pensar que você não é capaz. Tira essa capacidade de você. Não, você não pode se esquecer. Eu posso. Eu consigo. Eu vou vencer. Não, eu vou sair dessa. É uma crise que você está passando. É uma adversidade no casamento. Ah, meu Deus, de novo. Meu marido de novo. Não, já lutei, já venci uma. Vou lutar de novo para vencer a segunda. É a terceira recaída dele. E eu vou lutar para ele se levantar de novo. E se acontecer, eu vou lutar. O que eu não posso aceitar é que o inimigo vai impor aquilo sobre mim. E quando ele vier, irmãos, o quê? Resista. Resista. Diga comigo, resistir é o meu dever. Ninguém resiste por você. É algo individual. É algo que você que tem que fazer. Olha o que Tiago diz. Vamos lá, para nós finalizarmos. Tiago. Está pertinho de Pedro. Você já esteve em 1 Pedro. Aí lá pertinho de 1 Pedro. Aí você volta. Tiago. Capítulo 4. Versículo de número 7. Vamos terminar. Tiago 4, 7. Quem encontrou, diga amém. Olha o que Tiago diz. Sujeitai-vos. Sujeitar é você se submeter.
é você estar disposto a obedecer a alguém. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Nós nos submetemos a Ele, obedecemos a palavra dEle, e aí ele diz, mas o quê? Resistir a quem? Resistir a quem? E Ele? É impossível nós impedirmos o diabo de se levantar. Impossível. Ele sempre vai se levantar, mas saiba que você sempre será capaz de resistir. Resista. Eu não vou conseguir passar esse ano, não está entrando na minha cabeça. Pastor, eu tenho um professor lá que é difícil, aquele professor lá, ele não ensina bem, e eu estou tendo dificuldade, eu estou com medo. Resista a esse pensamento. Resista a isso. Eu tenho que resistir, porque olha o que Deus fala acerca do nosso respeito. Volta um pouquinho em Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo de número 37. Textos conhecidos, só para lembrar. Não é nada novo, é só para lembrarmos. Quem encontrou, diga amém. Vamos lá? Toda a igreja? O que, igreja? Como? Vamos lá? Mas em todas estas, todos somos por aquele que nos... Irmãos, você não pode pensar que você não pode, que você não é capaz, que você não consegue, porque Deus já nos fez o quê? Mais que vencedor. Resista a esse pensamento, resista a isso que o inimigo coloca e traga à memória o que Deus fala a seu respeito. Eu sou mais que vencedor. Você vai desempenhar essa função, você que vai ser o encarregado, pode deixar comigo. Mas você consegue? Consigo, eu dou conta. Rapaz, sua cabeça está em jogo, hein? Não tem problema não. Não tem problema não. Golias veio para promover Davi, irmãos. Desafios vêm para te promover. Não corra de desafios. Não fuja de desafios, porque se você lembrar que você é mais que vencedor, meu irmão, não tem ninguém que possa te parar. Você tem que lembrar, eu posso, eu sou. Ainda, você está em Romanos, continua, passa à frente aí, Filipenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, nada novo também, só para nós lembrarmos. Filipenses capítulo 4, versículo de número 13. Quem encontrou, diga glória a Deus. Vamos lá, todo mundo lendo junto? Vamos lá. Posso em Cristo, que o quê? Não, foi muito feio, foi muito ruim. Vamos lá, de novo, todo mundo o quê? Posso. O que que nós podemos? E aquela parcela, você pode conseguir, você vai conseguir pagar? Eu posso. E aquela situação lá, e aquele problema, você vai vencer? Eu posso. Porque eu sou mais que vencedor e eu posso o quê? Todas as coisas. Irmão, não aceite o que o nosso adversário coloca. Lembre-se do que Deus fala. Resista. Resistir ao diabo e ele o quê? Jesus, irmãos, é o exemplo maior disso. Na tentação, está ele com fome, o diabo vem oferecer pão, e aí ele rejeita, aí o diabo oferece para ele, irmãos, fala para ele, pula daqui, e que o anjo vai te guardar, porque está escrito, ele não tentará o Senhor teu Deus. Aí chega o diabo novamente e mostra para ele todo o reino, toda a glória, e fala assim, tudo eu vou te dar se você prostrado me adorar. Aí Jesus disse para ele bem assim, vai-te, Satanás. O que Jesus faz? Resiste ao diabo. Vai-te, porque ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E diz o versículo 11 de Mateus 4, e eis que vieram anjos e o quê? E o serviram. Quando é que o anjo veio trazer para Jesus o que ele precisava? Quando ele fez o quê? Resistiu. Resista. Resista, meu irmão. Deus tem algo preparado para você.
Resista a esse pensamento, resista a esse medo, resista a isso. Ai, pastor, eu estou com medo de não dar conta de cuidar do meu filho. Ai, pastor, meu filho, meu pai. Resista. As pessoas falam, criança pequena, tem cuidado. E tem mães que ficam com medo, complexadas, que ficam depressivas, depressão pós-parto, fica com... Resista a esse pensamento. Você pode, você é capaz, você tudo pode naquele que te fortalece. Diga glória a Deus. Fique de pé, eu quero orar com você. Fica de pé. Números 13, quando Moisés mandou os espias olharem a terra, e eles vieram trazer um relatório para Moisés. E aí disseram assim, Moisés, o povo que mora naquela terra é grande, é gigante, eles são fortes, é verdadeiro. Verdade, a terra mana leite e mel, mas os moradores de lá são grandes. E nós não vamos conseguir, não. E aí, irmãos, um dos espias diz assim, Moisés, nós somos como gafanhotos perante eles. Nós vamos perder. Aí Josué e Caleb falam, não, nós vamos prevalecer e tal. Irmãos, o que eles estavam pensando em relação a eles? Que eles eram o quê? Gafanhotos. Os outros pensar que você não é capaz, é normal. Outros chegarem e falar que você não vai conseguir, é normal. Alguém chegar e falar para você assim, você não tem o perfil para isso, é normal. Alguém achar que você é um gafanhoto, é normal. Mas você se achar, não é normal. Não é normal. Não se veja inferior, não se veja incapaz, não se veja, irmãos, alguém que não vai dar conta. Não aceite isso, não. Resista, resista. Se surgiu uma oportunidade, surgiu uma situação, surgiu algo que Deus permitiu para você cuidar, administrar, zelar, é porque Deus sabe da sua capacidade. Resista, Deus é contigo. Amém? Coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Pai, eu venho colocar a sua igreja diante de ti. Meu Deus, e a minha oração é em favor de cada um. Pai, talvez essa pessoa está aqui e o pensamento dela às vezes é esse: eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, amanhã é um dia muito importante, amanhã tem que pagar e eu não sei como, eu não sei de onde tirar, eu não sei o que fazer. Meu Deus, tem pessoas aceitando o que o diabo vem trazendo, tem pessoas aceitando esses pensamentos. Tem pessoas aceitando isso, meu Deus. Não, meu Deus, está amarrado, meu Pai. Está repreendido este mal. Está repreendido, meu Deus, esse pensamento maligno, esse pensamento do diabo. Ô diabo, você que colocou esse medo, você que colocou esse complexo, você que colocou esse sentimento, meu Deus, tem gente aqui que fica pensando que Deus não perdoa ela. Tem gente que fica pensando que o que ela fez não tem perdão. Não, meu Deus, está amarrado esse pensamento. Ô diabo, eu repreendo esse seu pensamento. Eu repreendo esse sentimento que você tenta colocar nessa pessoa. Ela pensa que o casamento não vai dar certo. Ela pensa cada coisa. Tem pessoas que às vezes pensam, será realmente que eu sou isso mesmo? Fica com esses pensamentos malignos. Oh meu Deus, com esses pensamentos pecaminosos. Em nome de Jesus, diabo, eu repreendo você. Esse pensamento, esse sentimento, eu te amarro agora em nome do Senhor Jesus. Oh poder de Deus, vai queimando agora todo sentimento maligno, vai queimando, meu Deus, todo pensamento diabólico.